De pé nessa noite, para nós louvarmos ao nome do Senhor com bastante alegria. Tem alguém feliz com Jesus aí nessa noite? Dê um brado de vitória bem forte aí então, que eu quero ouvir. Vamos lá? 1, 2, 3. Existe uma palavra que já foi liberada sobre a nossa vida, e é sobre ela que nós estamos de pé. E nós vamos declarar nessa noite. Cante. Eu tenho uma palavra. Diga, nela confiarei. Nela confiarei. Foi conquistada lá na cruz, com autoridade e poder. Pisa, vai! Para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Por quê? Sou um cidadão do céu. Dança pra ele aí então, vai! Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão. E se o inimigo ousar vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Oh, oh, oh. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão. E se o inimigo ousar vier contra mim, por onde? Ele fugirá. Oh, oh, oh. Se você confia nessa palavra que foi liberada, cante. Eu tenho uma palavra. Diga, nela eu confiarei. Nela confiarei. Ela foi conquistada na cruz, meu irmão, para que eu e você tivéssemos poder e autoridade. Sabe pra quê? Para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Por quê? Por quê? Sou um cidadão do céu. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão. E se o inimigo ousar vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Oh, oh, oh. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão. E se o inimigo ousar vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Eu quero ouvir só a igreja nessa noite. Eu vou dançar de alegria. E as palmas também. Celebra, celebra. E se o inimigo ousar vier contra mim, por 7 caminhos ele fugirá. Oh, oh, oh. 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 Aleluia. Aleluia. E eis que vos dou poder para pisar. O poder já é seu, meu irmão. O poder já foi te dado, a autoridade já foi te dada em nome de Jesus. Você pode pisar na cabeça do inimigo, porque a vitória já é tua. E essa virada é Deus quem garante. Vai, vai. Eu profetizo que a tristeza vai sair nessa noite, da tua vida, da tua casa. Cante aí, vamos! Onde era a tristeza se verá a dupla honra me ornar, me ornar. Com boas novas proclamar, uma nova história celebrar, celebrar. Se você acredita, diga: chegando. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa.
uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Uau! Cante onde era tristeza. Onde era tristeza se verá a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. Você já pode começar a celebrar, meu irmão. É chegada a tua hora, meu silêncio já... Barulho pra ele aí! Ouça o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver, yeah. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver. Comigo, assim ó. O que eu achava estar perdido, eu tinha desistido de sonhar, mas Deus já decretou, esse é o meu dia. Minha virada festejar. Subiu e eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver. Eu vou viver uma virada. Só quem acredita que vai viver uma virada nessa noite. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você está na presença daquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que tem a vitória, aquele que é a vitória de fato. E basta um rugido do leão nessa noite para a tua vida mudar. Você acredita nisso? Deus essa noite irá se levantar do trono para guerrear as nossas guerras. Ele se levanta do trono nessa noite para lutar ao nosso favor. Faça essa oração comigo nessa noite, cante. Sobre um trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Vai! Que ruja. Diante. Que ruja o leão, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh! Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Levante sua voz e declare: que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Toda a terra está cheia da glória dele e a terra vai se estremecer com a sua presença. Oh! Vem comigo, vem comigo. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Vai! O descendente de Davi, O homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. eu quero ouvir você, levante sua voz e cante. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Quantos estão comigo nessa noite? Então vem comigo, vem. Que se abra o céu, vai, 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 e o teu reino vem. Nossa fé está aonde? No nosso Deus. Que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. E meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Levante uma das suas mãos e declare: Yeshua. Diga o nome que está acima de todo nome. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado
Quantos podem levantar as mãos para adorar a Ele nessa noite? Será que você pode levantar as suas mãos e engrandecer aquele que está aqui nessa noite? Será que você pode dizer: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro? Porque à medida que você adora dentro desse ambiente, a palavra de Deus está trabalhando ao nosso favor nessa noite. E o Yeshua, aquele que pode todas as coisas, Ele que nunca perdeu, é Ele que está lutando ao nosso favor nessa noite. Enquanto a igreja do Senhor adora, os seus movimentos. Os céus estão abertos sobre esse lugar. Os céus estão abertos sobre esse lugar. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim, de uma só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer. Levante sua voz e cante, vai. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai. De mãos levantadas pro céu, nova vida, cante isso, vai! Te adorar é o que eu não vou perder a guerra de louvar em tentações. É mais que estratégia. Cante isso! Eu posso não ter o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. Por quê? O Senhor está. Se você acredita que o Senhor está cuidando de você, cante isso! Transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o seu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim.
Criador que sustenta. Eu não vou, não, Não vou te erga suas mãos aos céus e declare isso a Ele. É mais que estratégia. Que esse deserto vai. Por quê? Você acredita que o Senhor está cuidando de você dentro desse deserto? A palavra de Deus para alguém nessa noite é: tudo que tem dia para começar, também tem dia para terminar. Esse deserto está com os dias contados para terminar na tua vida. Mas enquanto esse deserto não termina, o que eu faço? Adora. Enquanto esse deserto não vai embora, o que eu faço? Adora. Enquanto esse deserto não some da minha vida, o que eu faço? Continua adorando aquele que te tira do deserto. Enquanto você adora, envergonhados e confundidos serão os teus inimigos. Enquanto você adora. É por isso que eles não conseguem entender. Porque mesmo você vivendo dentro da crise que vive, mesmo você vivendo dentro da luta que você vive, você ainda tem força para levantar a mão, dar glória a Deus e aleluia. É porque a gente não adora pelo que Ele faz, a gente adora pelo que Ele é. Te adorar é o que sustenta-me. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais? É mais que estratégia. Posso não ver? Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. Declare. Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de mim. Aplauda o nome dele. O Deus que cuida das nossas. O Deus que cuida das nossas batalhas. Ele está cuidando. Ele está cuidando. Eu queria que você fosse boca profética para alguém nessa noite. Pegue na mão dele, pegue na mão dele. Diga para ele: não temas. Porque aquele que luta as tuas guerras, aquele que luta as tuas batalhas, ainda não sabe o que é perder. E é nele que você está guardado. É nele que a tua casa está guardada. É nele que nós estamos guardados. A igreja de Jesus está guardada debaixo da sombra do Onipotente. Não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho. Eu
estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Levante a sua voz e grite: temer por quê? Vai. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Diga seu nome. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Seu nome é Jeová Jireh. E ele vai fazer o quê? Irás prover de novo. Eu creio em ti. Diga: haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Quantos creem nele? Quantos acreditam que ele irá fazer de novo? O Deus que tem poder de fazer aquilo que se perdeu se tornar real novamente, ele está aqui nessa noite. E o haja dele é o suficiente para acontecer algo novo na nossa vida.
temer por quê? Se eu estou. Grita o seu nome E o que ele vai fazer? Haja o que houver, venha o que vier. Se você acredita que ele vai fazer de novo, aplauda ele nessa noite. Misture essas mãos com glória a Deus e com aleluia, porque ele irá fazer de novo. Melhor, ele vai fazer de novo. Ou melhor, ele está fazendo de novo. Oh! Fazendo de novo, fazendo de novo, fazendo de novo. Fazendo de novo, fazendo de novo, fazendo de novo. De repente você chegou aqui perguntando: será que ainda tem solução para o meu problema? Será que ainda tem solução para a minha vida? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Ele está fazendo de novo. Por mais que ninguém acredite, por mais que ninguém tenha fé igual você tem no meio dessa guerra, ele está fazendo de novo. E quando ele decide fazer, não tem ninguém que possa impedir o seu agir. Ele está fazendo. Ele está fazendo. Pode entrar, é tudo teu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Diga: não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. O que é que você quer? Quero mergulhar. Cante isso nessa noite. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti, em teu amor. Pode entrar, é tudo teu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você.
forte a Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Dê um abraço no seu irmão. Faça isso nesta noite. Diga a ele, seja bem-vindo neste lugar. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Você está na Igreja Nova Vida em Vila Rosali. Eu tenho certeza. Presta para mim esse. Liga para mim, Luquinhas. Amém. Graças a Deus. Queridos, deixa eu passar alguns anúncios para você rapidinho. Eu sei que tem alguém para dar anúncio hoje, não é você? Então vem cá rapidinho. Pronto. Te resolve logo. Boa noite, família. Paz do Senhor. Vamos lá. Primeiramente, antes que a Neia brigue comigo, cantina hoje. Misto quente com refrigerante ou aquele cafezinho maravilhoso por apenas R$5. Pessoal, ensaio de Páscoa toda segunda, às 18, às 19 horas. Rogério ainda está precisando de muita gente boa aí para trabalhar com a gente nesse espetáculo. Procurem ele no final do culto ou a Karina, amém? Terça-feira, nosso culto semanal. Ainda temos culto terça e quinta dessa semana, tá? No domingo... Queridos, nós íamos fazer o culto de quinta-feira, mas eu tirei porque nós vamos fazer uma limpeza aqui na igreja, uma detetização na igreja. Então, a gente vai precisar de quarta e de quinta-feira e um pedaço de sexta. Tá bom, gente? A gente vai detetizar a igreja toda. Então, você pode ver algumas baratinhas por aí. E quem tem medo de barata aí, levante a mão, né? Então, você pode dar uma fugidinha. Então, a gente vai aproveitar esse pedaço todo, né? Aí, quando chegar lá na segunda-feira, eu acho que estão todas elas mortas, né? Em nome de Jesus. Então, a gente vai detetizar a igreja. Temos algumas coisas para fazer essa semana, como levantar a bateria um pouco mais. E algumas coisinhas tem que fazer. Nós vamos esticar um pouquinho esse pedaço da mídia. Aquelas duas cadeirinhas vão sair dali, vão entrar em outro lugar. Então, vou precisar de um tempo maior. Oi? Rapaz, se desse tempo, a gente pintaria o teto mesmo, com certeza. Só que o tempo não dá. Então, é por isso que nós não vamos ter o culto de quinta-feira. Tá bom, gente? Você que está aí nas redes sociais também. Quantas pessoas estão conosco hoje, Elias, na rede social? Tem ideia? Vê para mim aí. Você vai vendo aí, a gente vai atualizando. Só para a gente avisar a todos que estão hoje no Twitter, no Facebook, né, no Instagram e também no YouTube. Gostou do YouTube? YouTube, né? Instagram. Fala Instagram. Vai indo. Tem, seu Elias? Ou não? Se tiver, não tiver, a gente dá continuidade aqui, a gente volta. Amém. Então, gente, culto terça-feira. Eu espero todos vocês aqui. Quem já vai sentir falta aí de domingo não ter culto, né? Pra gente é uma tristeza. Eu acho até que a gente poderia ver a casa de um irmão aí para fazer um culto, gente. Né não? Quem concorda comigo, chama aí no direct. Vamos montar um culto aí. Eu vou estar online às 18 horas, né? Eu espero que você esteja comigo, numa oração, no louvor, na sua casa. É isso? Espero que você não esteja no bloco da sua rua. Às 6 horas. Fala, Celias. 48 pessoas, então, gente. Quinta-feira nós não temos culto, tá bom? Pega isso aí, só voltamos na outra quinta-feira. Amém. Amém? Quase não amém. Vamos lá, gente. A nossa rifa, né? O nosso sorteio da cesta de chocolate ainda está rolando com a Alcineia, com a Marcinha. Procurem ela, gente, porque a gente precisa passar bastante número aí para vocês ainda, para concorrer a essa cesta de chocolate. E em março, o nosso culto está espetacular. Acho que a partir de amanhã eu já vou mandar mensagem aí para as minhas amigas lindas. Como sempre, pedindo, dessa vez não é dinheiro, tá? Fiquem tranquilas, mas eu vou pedir bastante coisas aí para as minhas amigas chiques, lindas, maravilhosas, que a gente vai ter uma surpresa que o pastor vai ficar sabendo já. Mais tarde eu mando mensagem para avisar ele o que vai ser. Amém? Cadastro de membros, hoje à noite não está tendo, mas terça-feira ainda tem cadastro, e até o dia 28 de fevereiro, cadastro de membros. Então, você que ainda não é membro ou que já faz parte da nossa igreja, procure lá a equipe de mídia para pegar a carteirinha de vocês. Culto de mulheres, 24/2. Gente, vai ser uma bênção esse culto.
Quem já participa sabe como é feito, vai ser um bate-papo. Eu espero que todas vocês compareçam, tragam um lanchinho para no final a gente bater um papo literalmente ali embaixo, conversar um pouquinho. Vai ser bênção, amém? Bom culto para todos nós. Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. Amém, querido. Dados os anúncios, nós vamos agora colher ofertas e dízimos. Você sabe o que é dízimo, você sabe o que é oferta. Eu espero que você use a sua consciência, a sua fidelidade.
Amém. Deixa eu orar pelo Jorge Alexandre e a Fernanda. Faz aniversário de casamento. É, um ano de casado. Não, bater palma bate direito, né? É um ano de casado, né? O troço é forte. Verdade? É. A última dessa geração aí, eu casei esses dias, né? Que foi o Matheus e a Andressa, não é isso? Aí eu acho que acabou para mim agora, né? Oi? Não, essa criança vem o próximo, né? Vai vir um profeta maior do que eu. Né, Júnior? É isso, né? Os filhos que virão, né? Aqui vai ser logo duplo, né? Não? Conta aí, Vanessa. É bom, né? Tranquilinho. Suave na nave. Beleza, né? Graças a Deus. É bom servir a Deus. É bom passar para o povo que casamento é um projeto de Deus, né? Matrimônio é um projeto de Deus. Eu luto por família sempre. Vou continuar lutando. Amém? Tem um programa aí que vai vir aí para a família que é excelente. Isso é bom demais. Dá a mão de vocês. Estenda as mãos aqui para frente, gente. Nosso Deus, nosso Pai. Eu quero te pedir a tua bênção para a vida dos teus filhos que hoje estão comemorando mais um ano de matrimônio. Um ano de matrimônio. Que as tuas bênçãos estejam sobre a vida deles, sobre tudo aquilo que eles têm sonhado daqui para frente. Eu acredito, Pai, que as melhores bênçãos dos céus estão descendo sobre a vida deles nesta noite. Nós queremos abençoar essa jornada, esse tempo novo, que tu possa, ó Pai, trazer graça, paz e muito amor. Muita graça e muitas conquistas. Nós oramos pelos teus filhos e abençoamos, ó Pai, a vida deles. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todos digam amém. Vamos aplaudir Jesus. Dois meninos e uma menina. Tem duas pessoas que nos visitam pela primeira vez, que é Shirley, a Shirley e o Arnaldo. Quem é? Hein? Cadê? Oi, tá aí. Só ficar de pé para você vir não, tá? Já? Tá bom. Vamos aplaudir Jesus, queridos? Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Obrigado. Fazer igual o Raul Gil, né? Vamos chamar o KL. Vem cá, KL. Você pode aplaudir Jesus pela vida do KL? Mais forte. Deus abençoe ricamente a sua vida. Fique à vontade, tá bom? Você é pequenininho mesmo, né? Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, povo de Deus. O Espírito Santo de Deus está presente aqui nesse lugar. E aonde o Espírito Santo de Deus está, coisas extraordinárias acontecem. Você pode crer assim? Amém? Abra sua Bíblia comigo. No livro de 2 Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 40. Glória. Ai, eu gosto. Eu gostaria de louvar a vida do pastor Ney. Rapaz, é muito... Pastor Ney, muito obrigado, tá? Pela honra, pelo privilégio
de me permitir estar ministrando para essa igreja literalmente linda. Era para ter dado um glória, mas já passou. A missionária Márcia, diaconisa Márcia, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Quero louvar a vida de vocês. Hoje me faço acompanhado da minha esposa. Fica de pé, Rai, para o pessoal te conhecer. É uma princesa, gente. Eu orei muito, ela que orou pouco. E do meu amigo Claudinho da Prata. Fica de pé, Cláudio. Vou te conhecer. Nessa igreja aqui eu tenho um irmão. Irmão de coração, de sangue, de alma, de espírito. Leandro Judeu. Obrigado pela sua vida, tá? Priscila, Deus abençoe sua casa, sua família, todo o seu lar. Eles são o canal de bênção para a minha vida em todas as áreas. Quero louvar a Deus pela sua vida. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espere por mim. Rapaz, o povo está afiado mesmo. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 40. Pegou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs-los no alforje de pastor que trazia consigo. Eu tenho uma simples mensagem do coração de Deus para o seu coração e peço que você me empreste a sua atenção por alguns momentos. Prometo para você que daqui a pouco eu devolvo a sua atenção de volta para você, amém? Quando se trata de pedra, nós pensamos que pedra é pedra porque é pedra e todo tipo de pedra é pedra. E nessa noite eu gostaria de tratar com vocês acerca de 2 tipos de pedra. O primeiro é conhecido como rocha. Tem no mínimo 1000 metros quadrados e é vista a uma distância muito longa. A rocha é poderosa. Quando você passa, você olha e você observa a sua beleza. O interessante é que quando você passa, aquela rocha ela permanece no mesmo lugar. Independente do tempo, independente do momento em que você demore a retornar àquele lugar. Você vai perceber que a rocha ela está fixada ali. E ela permanece ali. O outro tipo é chamado de seixo. Diga comigo seixo. Está fraco demais, diga comigo seixo. O seixo tem por seu tamanho máximo cerca de 22 a 25 centímetros. Necessariamente ele precisa ser pequeno. E uma de suas características é que ele não possui nenhuma ponta. A sua superfície ela é completamente lisa. E o seixo ele é arrancado da rocha. A rocha ela é muito grande, ela é muito alta. Mas acima da rocha existe algo. E esse algo que está acima da rocha são as nuvens, que quando estão carregadas derramam as suas águas, arrancam um pedaço da rocha. Esse pedaço dessa rocha vai cair dentro de um riacho, dentro de um rio. E o rio vai começar a tratar aquilo que é fragmento de rocha e vai transformá-lo em um seixo. Nesse trajeto e nesse período, esse fragmento de rocha, ele vai bater em outros fragmentos de rocha. E essa batida vai arrancar um pedaço da ponta que existe nesse fragmento. E conforme a passagem da água vai acontecendo, a sua superfície vai se tornando cada vez mais lisa. O interessante é que quando essa água que está batendo na rocha, no local específico, arranca esse fragmento da rocha, o que faz esse fragmento cair é uma força conhecida como a força da gravidade. Então esse fragmento,
ele cai nas águas e ele é levado pela força da água. E o que faz essa força da água se movimentar, o que faz essa água descer e continuar correndo, é uma força chamada gravidade. Oh glória! Você consegue perceber que a mesma força tem vários tipos de ação. A mesma força que faz o fragmento de rocha cair, é a mesma força que mantém o fluxo do rio se movendo. A mesma força que faz aquilo que estava em cima vir para baixo, é a mesma força que dá movimento àquilo que anteriormente estava sem movimento. Aí o que é forte demais é que no texto que nós lemos, um homem chamado Davi, ele vai em direção ao ribeiro. O ribeiro é um local de águas perenes, é um local de águas tranquilas, um local de águas paradas. E quando ele chega próximo a esse ribeiro, ele vai escolher para si 5 seixos do ribeiro. Ele vai escolher, esse serve e esse não serve, esse eu posso e esse eu não posso, esse eu vou e esse eu não vou usar. Você está comigo? Interessante é que depois que ele escolhe esses seixos, ele coloca esses seixos dentro do alforje. Mas ele não escolheu. Por que ele está escondendo aquilo que ele escolheu? Aí então ele vem em direção a Golias. E Golias consegue enxergar que ele está com um cajado em suas mãos. Golias olha para ele e diz: eu sou algum cão para que você venha a mim com paus? E todo o desfecho você já conhece. O seixo vai atingir a testa de Golias. E quando o seixo atinge a testa de Golias, ele não rasga a epiderme, a hipoderme e a derme. Não, não. Ele causa um traumatismo. O sangue não tem para onde sair. Então Golias cai por conta do trauma que sofreu. Davi pega a espada e lhe arranca a cabeça. Você está comigo? Glória. Oh glória. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Os músicos podem vir me ajudar? Pode ficar aqui que depois... E se eu passar, eu acharei. Melhor batera do Brasil. Pois eu sei que és aquele me guarda em teus braços, é o meu descanso. Em teus braços é o meu. Oh, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo
pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei tu és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu. Você está comigo? Você percebeu? A rocha é grande, mas se você passar pela segunda-feira, você vai ver a rocha lá. Se você passar na terça, a rocha vai permanecer lá. Se você passar na quarta, a rocha permanece lá. Existem pessoas que até são grandes, mas elas não saem do mesmo lugar. Existem pessoas que têm talento, habilidade, mas elas permanecem sem se movimentar. Eu vou liberar, porque você talvez esteja dizendo: dentro da minha casa eu tenho uma rocha. Alguém que é altivo, que é soberbo, e diz: eu nunca vou entrar por as portas da Nova Vida para adorar o teu Deus. Mas eu vou dizer uma coisa: existe alguém desse que você tem dentro de casa, alguém que está acima dele, e ele vem, e na hora que ele descer, ele vai saber bater na rocha no lugar certo, ele vai saber quebrar no momento exato. Eu vou liberar. A água que está em cima um dia já esteve embaixo. Aquele que um dia já esteve aqui e que morreu na cruz, ele está acima de qualquer um, e ele está dizendo: a hora que eu decido quebrar o homem, a hora que eu decido pegar o homem, ninguém pode me impedir. Escute, existe alguém que está acima dessa rocha, e esse alguém sabe o local exato de quebrá-la. Oh glória! Agora pega comigo. Quando a água pega, que a água quebra aquele fragmento de rocha, quem está olhando está dizendo: vai cair, vai morrer na queda. Oh glória! Só que lá embaixo tem um rio, e esse rio impede que a queda mate. Entenda isso aqui. Alguém está olhando para você e dizendo: você era grande, você era poderoso, mas parece que veio algo de cima e te quebrou. Agora perceba comigo, na hora que esse fragmento é arrancado, ele não pode ser chamado de seixo, porque ele não tem formato de seixo, ele não tem aparência de seixo. Aí eu quero que você imagine comigo uma conversa entre a rocha e o fragmento. O fragmento olha e diz: eu estou caindo, eu estou descendo, mas eu sei que lá embaixo tem algo que não vai me permitir morrer. Lá embaixo tem um rio, e esse rio vai trazer suporte para a mudança que eu preciso. Eu vou repetir isso aqui. Esse rio vai trazer suporte não para o que eu quero, mas para a mudança que eu preciso. Eu vou falar de novo para ver se você pega. Alguém está olhando para você e está dizendo: enquanto você estava lá em cima, você era visualizado à distância. Alguém queria estar perto de você pela quantidade de dinheiro que você tinha, pelo poder de influência político que você possuía. Só que hoje parece que veio algo de cima e te quebrou, e nessa quebra você está descendo.
Aí a rocha olha para o seixo, para o fragmento, e diz assim: enquanto você estava comigo, enquanto você estava aqui em cima, você tinha visibilidade. Enquanto você estava comigo, enquanto você fazia parte de mim, enquanto você era parte do meu sistema, todo mundo te respeitava. Mas agora, parece que a sua vida é só queda. Parece que você só desce. Aí eu vejo a resposta do fragmento, dizendo: eu estou descendo, mas tem alguém lá embaixo me esperando. E esse alguém está me dando uma garantia: eu não vou morrer nessa queda. Oh glória! Eu posso observar a rocha olhando para o fragmento e dizendo: nem identificação você tem, porque antes você fazia parte de mim, você era rocha. Agora você não pode ser chamado de nada, não ser de fragmento, porque você não tem mais tamanho de rocha, e também não tem qualificação para ser chamado de seixo. Só tem um porém. A resposta do fragmento é: rocha, eu posso não ter a identificação que eu tinha antes, e essa é a minha melhor garantia, porque antes eu era visto como caloteiro, como beberrão, como enganador, como prostituto, e eu já não faço parte do que eu fazia antes. Eu posso não ser um seixo ainda, mas eu estou indo para onde serei formado em um. Pega! Escuta isso aqui. O que está fazendo o fragmento cair é a grave glória. Surgiu um cientista chamado Isaac Newton. E esse cientista, ele disse que existe uma força que puxa tudo o que não está no seu devido lugar para o seu devido lugar. E ele disse que essa força é uma força que provém da própria terra. Oh glória! Só que anos depois vai surgir um outro cientista chamado Albert Einstein. E Albert vai descobrir que o espaço ele se desdobra, que os céus eles se desdobram, e que o céu produz uma força que coloca tudo que não está no seu devido lugar no seu devido lugar. Aí eu posso ver alguém olhando para o fragmento e dizendo: segundo Isaac Newton, o que está te levando para baixo é uma força da terra. Eu posso ver alguém olhando para você e dizendo: quem está no controle da tua queda é alguém da terra. Você está caindo porque alguém está fazendo uma obra contra a tua vida. Alguém está batendo tambor, alguém está lançando palavra de maldição. É uma obra da terra. Eu posso ver alguém olhando para você e dizendo: quem está no controle da sua queda é uma força terrena. Mas aí eu vejo você como crente valente, corajoso, entendendo que Isaac estava errado e que Albert descobriu o certo. A gravidade não é uma força que provém da terra. A gravidade é uma força que provém do
desdobramento celestial. Eu vou liberar para a tua vida, para ver se você entende. Quem está fazendo a força para que você desça não é o Zé, não é a Maria, não é o Caveira, não é a facada. Quem está fazendo a força para que você desça é uma força celeste. Quem está no controle da tua queda não é o diabo. Quem está no controle da tua queda é aquele que se assenta em um alto e sublime trono, aonde existem serafins e querubins, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Olha para cá. Você percebe? Existe uma reunião nos céus, e essa reunião vai envolver um nome chamado Jó. Alguém está olhando e está dizendo: é muito fácil servi-lo. Por quê? Você cerca ele de... E aonde há um cercamento de bens, de bênçãos, de provisão, o diabo não consegue entrar. Eu vou liberar para a tua vida. Deus vai liberar um cerco de bênçãos que vai te envolver, de maneira que o diabo não vai conseguir entrar. Ele vai tentar entrar pelo lado da família, não vai conseguir. Nas finanças, não vai conseguir. Na saúde, não vai conseguir. Não vai existir forma de barganha. Agora pega. O diabo vem. Quem vem, gente? Sem medo de falar, quem vem? O diabo leva tudo o que Jó tem. Aí Jó rasga as suas vestes e ele diz: o diabo não me deu, mas ele levou. É isso que ele diz? Sabe por quê? Porque ele entende que quem está no controle da subida e da descida dele não é o homem, não é a criatura, mas é o próprio Deus. Vem comigo. Uma certa mulher está dentro da sua casa. Quando ela percebe que perdeu uma de suas dracmas, aí então ela se levanta, acende a candeia e começa a varrer. Conforme ela vai varrendo, a poeira vai subindo. Se ela ficar desse jeito, a poeira sobe. Se ela ficar sentadinha, a poeira sobe. Você percebeu? A poeira do inferno tem se levantado contra a sua vida porque você está em movimento. Ela para de varrer por causa da poeira? Por que ela não para de varrer, KL? Porque a gravidade, ela é responsável por colocar aquilo que não está no seu devido lugar, no seu devido... eu vou falar. A mesma gravidade que faz o seixo cair, é a mesma, eu vou trocar esse nome, vamos colocar vontade de Deus. A mesma vontade de Deus que algumas vezes faz você chorar por conta das quedas, é a mesma vontade que quando o inferno se levanta contra a sua vida, ela vem e diz: abaixa. Glória. Esse fragmento ele vai cair dentro do rio. E por vontade de Deus, o rio tem as suas águas agitadas. Pegou? Pegou que é a vontade que move as águas, é a vontade que faz o seixo cair, é a vontade que... Quando você começar a entender que tudo faz parte da vontade dele, tá? Vem comigo. Esse fragmento que cai dentro do rio, ele vai começar a se mover porque as águas são
Você sabe que as águas, ela é conhecida como o elemento da vida? Você já se perguntou por que a água é conhecida como o elemento da vida? A nível de informação, ela estava presente na criação de tudo. Antes que Deus formasse qualquer coisa, o Espírito pairava sobre a face das... Eita glória! A água é vida. Alguém estava olhando o fragmento na queda e estava dizendo, vai morrer, só que ele cai dentro da vida. Porque nem toda queda é para a morte, tem queda que é para fazer viver. Agora você pega, por conta da vontade de Deus, da gravidade, as águas, a vida, ela é agitada. Então, por conta da vontade de Deus, a vida é agitada. E o rio, ele segue em uma direção única. E dentro desse rio, você vai ter muitos fragmentos. Me ajuda aqui, Vaso. Vem cá. Isso. Vem cá, Vaso, você. Me ajuda aqui. Luciano. Eu chamei ele porque ele é grandão. Olha o tamanho do vaso. Meu Deus. Jesus. Rapaz, misericórdia. Se eu acordo e o Luciano está na porta, eu infarto. Você vai perceber o seguinte. Já estou correndo para o final, tá? Esse fragmento e esse fragmento, eles estão dentro do mesmo. O rio é diferente ou é o mesmo? Só que por conta da agitação e da movimentação, esse fragmento, ele está vindo em direção a esse. E eles vão se chocar. Você consegue perceber? Não é culpa deles. Só que a movimentação da vida faz com que um venha ferir o outro. Eu vou falar. Tem gente que está no mesmo rio que você. Tem gente que está seguindo no mesmo sentido que você, mas está batendo em você. Só que quando bate, fere, dói, machuca. Você consegue perceber que o fragmento é feito de pedra. A pedra é algo resistente. Só que tudo que tem resistência, em algum momento a resistência é quebrada. Porque por mais forte e por mais valente que seja o homem, existem pancadas dentro do rio que machucam. Ó, o fragmento vem e bate. Pá! Você percebeu? Um fragmento é maior que o outro. Ah, que isso? Você não... Só que o tamanho do fragmento não impede ele de ser quebrado a sua resistência. Eita glória! Quando a pancada acontece, quando o choque e o confronto acontece, os dois saem feridos. Aí eu tenho uma mensagem maravilhosa para você. Pergunte qual. Tá fraco? Pergunte qual. Sabe qual é a mensagem maravilhosa? Mata ele! Arrebenta com ele! Deus vai destruir aquele que feriu você. E a igreja entra em euforia. Todo mundo diz glória, aleluia, é. Pena que não é essa a mensagem que eu tenho para a sua vida. A mensagem é: Deus, Ele sabe que existem pessoas que estão batendo em você. E isso está te fazendo sofrer, chorar, isso dói.
Oh, glória. Você diz, é meu amigo. Eu caminhei junto com ele. Eu não acredito que ela fez isso comigo. Só que o que você não percebeu é que quando o confronto e o choque acontece, aquilo que antes era ponta começa a se tornar liso. Aquilo que antes tinha uma ponta se é perdida. Você lembra de uma das qualificações do seixo? É não possuir nenhuma ponta, porque a sua superfície é completamente lisa. Eu não sei se você percebeu, mas esse irmão que está no mesmo rio que você, e que está batendo em você, ele está quebrando uma ponta que você possui. E quando ele quebra uma ponta que você tem, ele está lhe ajudando a estar mais próximo do propósito que foi desejado para você. Porque antes não podia pisar no seu calo. Você dizia, eu sou crente, mas não sou otário. Se pisar no meu calo o negócio fica sério. Mas aí veio alguém e bateu em você e quebrou essa ponta. Oh, glória. Oh, meu Deus. Você não percebeu? Ele está te ajudando a ter o formato necessário para que você seja qualificado como seixo. Glória. Você está comigo? Daqui a pouco eu chamo vocês de volta. Ó. Depois de toda essa agitação, porque crente gosta desse negócio, é ou não é verdade? O crente ora na hora da perseguição. Existem crentes que oram na hora da bonança. Isso é verdadeiro. Mas com a intensidade que na hora da perseguição, muito difícil. Porque quando você se sente confrontado, você se lembra, eu tenho um Deus. E esse Deus, ele vai se levantar em meu favor. É ou não é verdade? Agora você pega comigo, que eu vou partir para o fim. No texto que nós lemos, nós vemos que Davi, ele vai em direção ao ribeiro. Diga comigo, ribeiro. Sabe o que é o ribeiro? O ribeiro é um local de águas tranquilas. Um local de águas. Não existe confronto. Ali não tem fragmento batendo em fragmento. Sabe por quê? Porque não existe agitação. Oh, meu Deus do céu. Eu vou liberar. Essa igreja é o ribeiro. É um local de águas tranquilas. Oh, glória. E no local de águas tranquilas, os confrontos não existem. Só tem um porém. Existem pessoas que pretendem estar aqui constantemente, pastor. Sabe por quê? Porque eles pensam, em 2 horas de culto, eu terei paz. Mas quando voltam para as suas casas, a tribulação começa de novo. Barulho de criança. Quando vai dormir, ouve interruptor, panela caindo, um monte de perturbação. Mas eu quero liberar para a tua vida nessa noite, o ribeiro que está aqui, dentro dessa igreja, também será dentro da sua casa. A paz que excede a todo entendimento vai alcançar o teu lar. Caério, o que é a paz que excede a todo entendimento? É a paz que não precisa ser entendida para ser vivida. Aí você vai dizer, não consegui compreender. Você vai entender agora. Tem gente que não tem motivos para ter paz, está cheio de dívida, não tem um bom colchão para dormir,
dormir, não tem alimento direito, mas está em paz. Sabe por quê? Porque a paz que provém dele não precisa ser entendida para ser vivida. E eu vou liberar, essa paz te alcançará. Oh glória! Escute, chega nesse momento que Davi vem em direção ao ribeiro. Quem vem em direção ao ribeiro, gente? Só que a mensagem é nossa, a gente faz o que quer dela, não é verdade? Então vamos tirar Davi da história. Não tem mais Davi. Quem está vindo em direção ao ribeiro é o Espírito Santo. Eu disse que essa igreja é o ribeiro. E eu disse que quem está vindo em direção ao ribeiro é o Espírito Santo. Só que quando Davi chega no ribeiro, ele começa a fazer escolhas. Ele diz: esse eu vou usar. Não, esse eu não vou usar. Esse eu vou usar. Não, esse eu não vou usar. Ele escolhe para si 5 seixos do ribeiro. Posso liberar para a tua vida? Não é todo mundo que ele vai usar. Aí eu perguntei: Espírito Santo, por que não? Ele disse: Kaeli, eu não uso, porque é necessário que não haja nenhuma ponta. Aí eu perguntei: por que o Senhor não usa? Ele disse: porque se tiver ponta, fere a mão de quem vai usar. E eu não uso quem fere a minha índole. É por isso que o processo é necessário. Para que quando ele vier, ele olhe para você e diga: eu vou usar. Eu entendi. Aí eu perguntei: mas qual o próximo motivo do porquê não tem ponta? Sabe o que ele me respondeu? Pergunte o quê? Porque se tiver ponta, vai romper a epiderme, a hipoderme e a derme. E isso vai fazer com que o sangue, que precisa ficar do lado de dentro, meu Deus do céu, saia para o lado de... E isso não vai... Eu disse: até entendi, mas fala para mim o porquê. Ele falou: Kaeli, porque quem eu quero usar, eu não quero usar para ferir o gigante. Eu quero usar para traumatizar o gigante. Posso ser profético na tua vida? Se até você ouve um histórico, após esse, não mais haverá. A história de alcoolismo chegou só até você. Após você, ninguém da sua descendência será alcançado. A história de miséria chegou só até você. Ninguém da sua descendência será alcançado. Porque Deus traumatizará o gigante na sua história. Agora pega. Sabe qual é o pior momento? E é aqui que eu queria chegar. Nesse momento. Sabe qual é o pior momento? Pergunte qual. É quando você é escolhido. Só que o fato de ser escolhido, meu pastor, faz com que você, que está no ribeiro, no lugar de águas tranquilas, aonde qualquer pessoa que chega consegue te enxergar. Claro, não consegue ver como a rocha, mas cá entre nós, tem muita rocha que está fora da água, fora da palavra, fora da vida. É melhor ser pequeno dentro da palavra do que ser grande fora dela. Mas vamos lá. Nesse momento, aonde você está sendo visivelmente observado como um seixo pronto para ser usado, vem alguém, coloca a mão sobre você, e você fala: chegou a minha vez, agora é a hora, você é usado, meu nome vai ser levado. Sabe o que ele faz?
Aí eu disse: Deus, não entendi. Ele está pronto, passou pelo processo, viveu tudo o que tinha que viver, ele cumpre os pré-requisitos, ele tem um tamanho, ele é pequeno, ele não é grande. Aí eu perguntei: por que ele foi guardado? Ele está tudo, está perfeito, é o momento dele, é a hora dele. Deus olhou para mim e disse: Kaeler, você já viu o Vladimir Putin se levantar pela manhã e falar: quero fazer um pronunciamento mundial, usar todas as suas técnicas de oratória e dizer: agora eu quero revelar para vocês que eu, Vladimir Putin, descobri a nova arma que pode destruir 5 países por completo. Você já viu isso? Eu disse: não. Ele disse: a primeira coisa que eu preciso que você entenda, quem tem um segredo de uma arma tão poderosa, não a mostra para ninguém. Posso liberar para a sua vida? Sabe por que você está escondido? Porque você é a arma secreta de Deus. Você é a arma poderosa que Ele está dizendo: não vão corromper você, não vão te tirar do propósito para o qual eu te chamei. Eu disse: até entendi. Ele disse: calma, que não acabou. Me ajuda aqui, Vaso, de novo. Vem cá, Luciano. É Luciano, né? Oh, glória. Se você não der glória que isso aqui eu paro. Vem cá, Vaso. Fica aqui, assim. Isso. Dá para ver ele, gente? Oh, glória. O Luciano é o sol. Ele é o Anderson é a terra. Meu Deus, você é forte. Existe muitas estrelas. Uma delas tem o codinome de Margiora Spargian. É uma estrela que tem um tamanho muito maior do que o nosso Sol. E quando ela emite a energia dela, a luz dela, essa luz ela vem, bate no Sol, não consegue passar por ele e não atinge a Terra. Mas a Terra não fica em trevas. Por quê? Porque ela recebe a luz que provém do próprio Sol. Eu quero ver se você vai conseguir pegar. Porque quem está na sua frente não é do tamanho do Sol e nem do tamanho da Margiora Spargian. Ele é maior do que todo o universo. Na verdade, ele segura o universo na palma das suas mãos. O que a sua palavra diz é que alguém que tem a habitação no esconderijo dele não é encontrado por alguém. Eu vou falar: se o diabo pega alguém e esconde, Deus vai lá e revela. Se o diabo põe debaixo da cama a candeia, Deus pega a candeia e coloca no alto. Mas quando Deus, Ele esconde alguém, por mais que tentem encontrar, por mais que tentem ultrapassar, não conseguirão. Você não só está escondido, mas também está guardado por Ele. Ele está guardando o teu caráter, Ele está guardando a tua índole, Ele está guardando você para na hora certa te usar. Não pense você que está esquecido. Você não está esquecido. Você está protegido. Oh, glória. Você está comigo? Vou finalizar. Quando o gigante olha para Davi,
o gigante não consegue enxergar o que vai derrubar ele. Pegou isso? Você não está só escondido. Deus sabe que você está pronto. Deus sabe que você tem talento, habilidade. Deus sabe o quanto você chora, o quanto você ora, o quanto você se dedica. E Ele está dizendo, está chegando o momento que através de você, eu vou libertar muitas e muitas pessoas. Porque a guerra termina por causa de uma pedra. Agora eu quero fechar desse jeito. Olhe para cá. Quanto que custa uma pedra do Ribeiro? É o quê? Fala. É de graça. Quanto que custa uma pedra do Ribeiro, gente? Quanto que você paga por uma pedra de cachoeira, gente? Mas você fala que paga nada porque ela não foi usada por Davi. Porque as 5 pedras que Davi usou tem muito valor. Pegou não? Enquanto Deus não tinha usado você, você não tinha valor nenhum. Mas a hora que Ele coloca a mão e escolhe, é meu. Ele está dizendo, todo o processo que você passou, todo choro, toda lágrima tem valor. Ele está dizendo, tudo o que você viveu, tudo que você viveu tem valor. Feche os seus olhos comigo. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim, coração está em pedaços, você foi vencido pelos laços dessa vida, foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e te diz, filho, vou te socorrer, do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, que estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Fique de pé comigo, fique de pé comigo. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Você diz que tudo está perdido, está vivendo iludido nessa mesma fantasia. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e te diz, filho, vou te socorrer, do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus,
nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Posso te pedir um favor? Dê a mão ao irmão que está ao seu lado. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado. Pode fechar esse corredor aí. Isso. Você tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo. Você lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de nem era pra você estar aqui. Colocar as mãos, eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Deus mandou te falar que tudo, eu tô sentindo uma graça de Deus aqui nesse lugar. Quem chegou fraco ou desanimado, assim não sairá. Existe uma unção aqui e vai te revestir. E você vai perceber que o crente que chegou vazio vai sair cheio de poder. Receba a unção de Deus agora. É o Espírito Santo que vem aqui e te renova. E vai sentindo ele aí, tocando em você, pois o Espírito de Deus veio pra te envolver. Espírito Santo de Deus, eu lhe peço agora que o Senhor derrame um renovo sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo agora. Deus vai entrar em sua casa e tudo vai mudar. Deus vai fazer a paz de Cristo encher o céu. Essa peleja não é tua, mas a vitória já é sua, pode acreditar. Deus faz porque você não pode. Deus faz porque você não entende. Deus faz porque Ele ama você. Deus
ama você. Eu tenho 5 minutos para fechar. Glória. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nesse lugar muito forte. Eu estou me contendo. Estou me contendo. Escute. Você percebeu que Davi pegou 5 seixos? Ele pegou os 5 seixos e escondeu. Ele não sabia do processo que os seixos passaram para chegar até ali. Mas o Davi que eu estou falando não é mais o Davi da história. Eu estou falando do Espírito Santo. E ele acompanhou toda a trajetória do seixo. Desde quando ele foi arrancado da rocha, de quando ele caiu no rio, de quando ele perdeu as pontas, de quando ele queria parar, mas o rio não deixava ele parar. Porque existem vezes que o fragmento quer parar, mas conforme o rio corre, o rio não para. O fragmento também não para. Ele está ferido, mas ele continua se movendo. Tem muita gente dentro do rio se movendo, mas que está ferida. Só que o próprio rio, ele consegue curar as feridas. Oh, glória! Quando você pega o seixo, você não encontra as marcas das pancadas. Sabe por quê? Porque o processo não só fere, o processo cura. Sabe o que eu estou dizendo? É que Davi escolheu para si, ele guardou, ele disse: é meu. Aquilo que antes não tinha valor, passou a ter valor. Na verdade, aquilo que nem estava na história, entrou para a história. Você consegue perceber? Davi hoje está vindo em direção ao ribeiro. O Espírito Santo hoje está vindo em direção a essa casa. E ele está procurando os 5 seixos dele. Os 5 seixos que ele quer guardar. Os 5 seixos que ele está dizendo: é meu. Foi ferido. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Bota para mim, para ver se eu rolo. Eu vou fechar agora. A tua palavra é o alimento, a tua presença é o meu sustento. Preciso ouvir. Dizendo assim, ouça ele dizer: vem, filho amado, vem como estás. Vem, vem, filho amado, vem como estás. Viver, 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 viver seguro, te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em seus olhos, deixa ele te olhar. Sua experiência
Eu preciso saber aonde é que está o primeiro cesto. O primeiro cesto que vai ser guardado, que vai ser protegido. Cadê você? Yahushua HaMashiach quer te salvar nessa noite. Hoje é a noite da salvação da tua alma. Vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Aí você diz, Kaeli, mas você não sabe as pontas que eu tenho. Eu não posso aceitar Jesus com essas pontas. Entenda, a única coisa que é capaz de arrancar as suas pontas é o rio. Fora do rio você não muda. Você diz, Kaeli, primeiro eu preciso parar de fazer um monte de coisa para depois aceitar Jesus. Jesus está dizendo, você só vai conseguir mudar estando em mim. Cadê você? Vem aqui na frente, Jesus quer te salvar. Kaeli, você não me conhece, é verdade. Mas o meu Jesus, Ele te conhece. E eu vou te falar uma coisa bem séria. Não existe pecado que Jesus não possa perdoar. Aonde é que está a primeira vida que vai voltar para a presença de Deus? Você que quer ser missionário de Jesus agora, você sabe que essa pessoa está do seu lado e ela está chorando, ela está tremendo, ela está emocionada, ela está doida para vir aqui na frente. Segura na mão dela com todo carinho e fala no ouvidinho dela, vamos lá na frente, porque hoje é o dia da salvação da sua alma. Está vindo a primeira vida ali. Eita glória! Vem, filho amado, vem como está. Vem, filho amado, vem como está. Viver seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo. Com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos. Deixa-me te olhar, tuas feridas sararei. Aonde é que está a segunda vida? Tem um jovem que já deveria estar aqui na frente. Aonde é que está a segunda vida? A segunda pessoa que vai voltar para a presença de Jesus. Filho amado, vem. O mestre está com as mãos estendidas para você. E ele está dizendo, hoje é a salvação da tua alma. Hoje eu quero salvar a sua vida. Sua perna está tremendo. Se a igreja orar, ele vem aqui na frente. A segunda vida está ali. Glória! Aonde é que está a terceira vida? Filho amado, Aonde é que está a terceira alma que vai voltar para a presença de Yahushua HaMashiach? Vem, filho amado, vem como está. Escute. Passei, pastor, um pouquinho. Escute isso aqui. O cesto que está falando com vocês
passou pelo processo, sentiu as feridas. Eu me recordo que no dia que eu enterrei a minha avó, eu estava cantando uma canção que Deus me deu. Quando eu era bem novinho, Deus me deu essa canção, eu tinha 15 anos. E eu ouvi, com 18 anos eu estava enterrando a minha avó. Ela foi a minha mãe, ela era tudo para mim. E eu ouvi quando alguém disse: só estava na igreja porque a avó era viva. Mas agora que a avó partiu, vai se desviar facilmente. Sabe? Existem coisas que ferem e que machucam, mas que nos fazem crescer demais. Os anos se passaram. Eu lembro que de dia eu a enterrei e à noite eu estava pregando. Hoje se passaram muitos anos e eu continuo pregando. Eu preciso que você entenda. Existem seixos que passaram pelo tratamento. Sabe para quê? Para que você possa usufruir do que Ele pode te oferecer. O cantor que canta aqui passou por um processo. O pastor que prega, o músico que toca. Todo esse culto foi preparado para você. E tem um moço que já deveria estar aqui na frente. Eu estou prolongando um pouquinho mais por causa de você. Eu não pregaria essa mensagem hoje. Eu estou com uma mensagem nova, forte demais. Essa mensagem tem muitos anos que eu não prego. Deus falou: é essa mensagem que eu quero que você pregue. É por causa da tua alma. Aonde é que está você, moço? É o tempo da tua salvação, da transformação da sua vida. Eu não tenho mais tempo. Eu encerro agora. Vem, filho amado, vem como está. Pastor, agradeço a minha oportunidade. Peço para que o Senhor entregue essas vidas nas mãos do Eterno. Muito obrigado pela honra. Vem, filho amado, vem, 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 como estás, aleluia. Vem, filho amado, vem, Como estás? como estás, aleluia. Vem, filho amado, Vem, filho amado, vem, como estás? como estás. Deus, que as minhas mãos sejam as tuas mãos tocando na vida dessa senhora. Eu acredito que todas as lágrimas que ela derrama no teu altar hoje são lágrimas, pode ser de um sofrimento, de uma dor, que hoje essa dor vai sair. Porque hoje ela decidiu por ti. Ela fez a melhor escolha desta terra. A melhor escolha desta terra. Eu te abençoo, abençoo sua vida, abençoo o seu coração, abençoo a sua família. Eu declaro as maiores bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Você vai viver os melhores dias da tua vida. Você já está vivendo os melhores minutos da sua vida. Você está no melhor lugar desta terra, minha senhora. Você está no melhor lugar desta terra. É aqui, é nesse momento que você vai receber dos céus. Vai receber dos céus um tempo novo,
uma realidade nova. Daqui para frente tudo é novo para você. Tudo é novo. Eu te abençoo. Abençoo sua casa, abençoo sua família, abençoo sua decisão. Declaro as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Profetizo restauração na sua vida. Profetizo restauração por fora, por dentro. Que venha sobre ti um novo formato. Que venha sobre ti uma nova unção, diferenciada, que não vem do homem, mas vem de Deus. Que todo o seu corpo, que toda a sua vida seja totalmente hoje mudada por fora e por dentro. A você tocar as suas mãos naqueles que você ama, a você colocar a planta dos seus pés aonde você mora, e em tudo que você quer conquistar, que você tenha uma palavra vinda dos céus sobre a sua vida, sobre o seu coração. Abençoe sua casa, abençoe sua família. Abençoe sua casa e abençoe sua família. Em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Vem como está. Vem, 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 vem. Meu Deus. Tem muitos anos que eu não louvo o Senhor, faz uns 5 anos, desde o meu casamento. Mas eu estava ali ouvindo a palavra e Deus estava falando no meu coração que eu tinha que vir aqui na frente. Eu não tive essa coragem de vir. E aí o pastor me chamou. Eis-me aqui, Senhor. Quando Deus chama, a gente só pode fazer o que Deus quer. Ai, amém. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou, com meu viver
te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, tua verdade viverei, e em santidade servirei. Minha herança está em ti. Você pode louvar ao Senhor nessa noite. Levante suas mãos e diga: te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, Senhor. Meu coração está em ti. Te adorar, adorar, Senhor, é o meu prazer. Oh, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração, oh Deus, Senhor, tua verdade viverei, e em santidade. Você pode servir ao Senhor nessa noite com tudo que você tem e se entregar a Deus e abrir os seus braços e dizer que Ele é bom, que a sua herança, a herança do Senhor. Oh, te adorar é o meu prazer. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, Deus. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, Senhor. Tudo está em ti, Deus, tudo é para ti, Senhor. Eu te entrego todo louvor, toda honra, toda glória. Te adorar é o meu prazer, Senhor. Oh, 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 te bendizer. Minha paixão está. Meu coração está em ti, Senhor. Tu és bom, Deus, tu és bom, Senhor. Aleluia. Esse é o seu lugar, Morena. Esse é o seu lugar. Chegando a sua hora. Pai, obrigado. Kaeli, Deus abençoe. Obrigado pela palavra. Excelente. Suas mãos aos céus. Que essa noite fique marcada em seu coração. Amém? Fique marcada em seu coração. Amém. Rogério está por aí? Não, né? Está ali embaixo? Vem cá, Júlio, você. Vem cá, termina o culto aqui que eu vou ter que descer para apertar a mão do pessoal. Levante suas mãos nessa noite. Eu profetizo que essa semana será a melhor semana da tua vida. Eu profetizo que o seu telefone irá tocar e não vai ser cobrança, vai ser alguém para trazer aquela notícia que você está esperando.
Eu profetizo que essa semana você terá testemunhos para contar. Eu profetizo que ainda essa semana você dirá que o Senhor fez aquilo que Ele te prometeu. Eu profetizo que essa semana a tua casa viverá uma provisão de Deus. Os teus viverão uma provisão de Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as suas doces e ricas consolações sejam convosco todos os dias, até a volta dEle. Que você diga: seja abençoado, seja abençoada. Vá em paz, em nome de Jesus.